E aí, gente, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo. Eu sou o Pedro, Eu sou o Pedro Sadala. eu sou o Abinadem. A gente está aqui no primeiro episódio do Amazomic Podcast com a nossa maravilhosa convidada Mariana, que ela é proprietária do Casa Mia e o local de eventos também é Casa Mia? Sim, Casamia Eventos. Casa Mia. Aí a gente queria primeiramente que você se apresentasse um pouco para o público, Mariana. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana, sou empresária, ex-aluna do Cesupa e mãe do Luiz Antônio. Então, hoje em dia, o que eu mais me identifico é em ser mãe. E uma dificuldade grande, né? Engraçado estar aqui falando sobre empreendedorismo num tempo que eu estou há 2 meses no mundo de mãe. Então, eu me rever como empresária agora, né? Neste momento como mãe, está sendo até uma dificuldade e uma coisa boa de estar conversando com vocês sobre trabalho, sobre negócios, sobre empreendedorismo. É legal até para me trazer de volta para esse mundo. Ah, bacana. É, Passando um pouco, a gente queria saber mais sobre ti, como é que surgiu essa Mariana de negócios inicialmente, antes de pensar em ser mãe, na época que ainda vivia com a mãe, no caso. A Mariana é estudante, né, que foi aluna do Cesupa. Então a gente quer entender um pouco dessa tua trajetória também aqui dentro dessa instituição e como que isso fomentou o empreendedorismo em ti. Legal. Olha, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração para sempre, que é um grande guru da minha vida, assim, é o professor Rafael Bulhosa, que trabalha aqui no Cesupa há muito tempo, né? E quando eu era aluna, ele me falou que um grande diferencial meu era ter sido criada por um pai que pensava muito em empreendedorismo. Então, desde criança, eu dentro de casa, né, tinha muitos exemplos e até incentivos por parte do meu pai, por parte da minha mãe, para eu que fosse empreendedora. Então, por exemplo, eu criancinha ia para aniversário de amiguinhos, aniversário de criança, e eu pegava o brinde e vendia no outro dia na pracinha do condomínio onde eu morava. E a minha mãe achava isso o máximo. Minha mãe super me incentivava. Então, quando a minha mãe via que eu gostava de vender, de ganhar dinheiro, de ir atrás, me levava no comércio para comprar bijuteria, para comprar miçangas, para fazer colarzinho, para vender de porta em porta. E isso era muito incentivado dentro de casa, que eu acho que foi isso que foi me fomentando, né, essa minha vontade, foi crescendo isso em mim e me enxergando como uma coisa, uma parte minha já, como um diferencial meu desde criança. Então, ter isso dentro de casa, pelo meu pai e pela minha mãe, eu acho que é o grande diferencial assim, da minha vida. Porque me incentivou a ser uma pessoa comunicativa, me ensinou a ser uma pessoa sem vergonha de vender, me ensinou a ser uma pessoa que não via uma coisa ruim em ter o dinheiro, em querer ir atrás, em querer ter o seu, né? Então, essa é uma parte assim, muito importante. Antes de eu ser estudante, antes de eu de buscar informações sobre empreendedorismo, eu tinha isso dentro de casa como uma brincadeira, né? Quando eu fui crescendo, meus pais também me incentivavam. Então, meu pai, quando eu era novinha no colégio, por exemplo, ele já falava, olha, eu acho legal tu fazer um curso com administração que vai abrir teus horizontes, que vai abrir tua mente. Então, no meu tempo ainda do Cesupa, tu podia escolher a área de atuação, né? A área de foco da administração, que era Sim. gestão com pessoas, comércio exterior ou marketing. E meu pai falava assim, olha, se eu fosse tu, nessa época, eu faria gestão com pessoas. Porque o que tu for trabalhar na tua vida, tu vai ter que trabalhar com pessoas, tu vai ter que conhecer de gente. E como eu sempre acreditei muito e gostei muito dos conselhos do meu pai, eu, sem dúvida, vou fazer gestão com pessoas. A modinha era fazer marketing, comércio exterior, que era, né, pô, bacana, profissão do futuro e tudo mais. Comércio exterior também abre um Né? olho de grandeza. Exatamente. Mas como eu não tinha nada, tipo, não tinha definido o que eu ia querer trabalhar no futuro, eu tinha vontade de empreender, de ser empresária, mas não sabia se eu ia trabalhar com comércio exterior, se eu ia trabalhar com comunicação, que são ferramentas também essenciais, mas eu tinha certeza que envolveriam pessoas, né? Então, eu escolhi essa administração com gestão com pessoas naquele, não sei nem quantos anos atrás já, Não, nem precisa pelo falar. amor de Deus, tem Mariana, 32 muito anos. legal. Então, o empreendedorismo estava contigo desde criança e os teus pais sempre fomentando. Então, esse direcionamento para a administração foi também por grande influência do teu pai. Então, nunca teve aquela dúvida de se seria médica ou direito. Sempre já foi para esse sentido. Podia ter sido médica, né? Tá chiquérrima agora, mas não, estamos ralando aí como empresária. Não, como mas aí você tá empreendedora. chiquérrimo, mesmo ralando. E é legal, dentro da minha casa, eu tenho mais 2 irmãos, né? O Tom e a Júlia, e também são empresários. O Tom é engenheiro e a Júlia é advogada. E os dois saíram da área, né, de formação deles e hoje em dia também empreendem também na área de alimentação. Então,
muito desse lado assim familiar mesmo, né? Dessa vontade, desse ensinamento de dentro de casa que a gente tinha. Aí, da área de alimentação, já partindo um pouco pro Casamia, ele foi a tua... Eu acredito que ele não tenha sido a porta de entrada no mundo dos negócios. Aí eu queria saber como foi a primeira experiência realmente no mundo dos negócios. Não como empreendedora, como criança, Isso. mas como uma pessoa que inicialmente devia trabalhar para alguém. A minha primeira experiência assim, de trabalho, que na verdade não era um trabalho, mas eu via e me comprometia, me colocava como trabalho, foi dentro do Cesupa aqui no Niege. Então, eu era do núcleo integrado, né, de empreendedores júniores, e fui coordenadora do projeto Sócrates, participei de vários projetos, fui do time SAIF, depois Enactus, né. Cheguei aí para a Alemanha, foi se apresentar em Berlim. E isso foi grande parte assim, da minha vida já adulta, né, que eu já tinha 19, 20 anos. Me formou muito, uma base muito, muito, muito enriquecedora, muito grande para eu ser quem eu sou hoje. Eu devo muito a tudo que eu aprendi aqui dentro, principalmente nesse lado do Niege, que foi essencial para a minha carreira depois. E eu já me meti, digamos assim, no Niege por saber que seria um ponto a mais para o meu futuro. Eu já sabia que eu estudava aqui no Cesupa, mas eu tinha... Foi até uma aula que a gente teve aqui, que era sobre gestão de carreiras, uma matéria. Não tem? Tem ainda? Tem. Então, eu me lembro dessa matéria e a gente tinha que fazer o nosso planejamento, o que a gente queria daqui a algum tempo e tudo mais. E aí eu parei para pensar e falei assim, eu quero ser trainee numa Big Four, que era uma empresa de consultoria, e eu quero fazer pós-graduação na Dom Cabral. Coloquei isso, fiz o PowerPointzinho e deu tudo certo depois. Então, mas eu fui me baseando até no que eu precisaria para conseguir uma vaga numa empresa dessa, num programa de trainee, o que eu precisaria para conseguir uma vaga no programa de pós-graduação, né? E uma das coisas que eu vi era, né, coisas básicas, do tipo, ter inglês fluente, ter experiência internacional, participar desses núcleos de empreendedorismo, tudo isso contaria ponto para o meu futuro. Falei, olha, tá aí, então tenho que me envolver nesse tipo de projeto e tudo mais. Então, já fui pensando na minha carreira no futuro, né? Então, quando eu saí aqui ainda ainda no Cesupa, né? Participava do núcleo, fui também estagiária em empresa de logística da Ambev, então na área de distribuição de bebidas, de refrigerante. E quando eu saí aqui da faculdade, fui morar em São Paulo, onde eu fui fazer pós-graduação na Dom Cabral, como eu queria, em gestão de negócios. E passei no programa de trainee da PwC, que foi também uma puta bagagem. Pode falar. Foi uma grande bagagem para a minha vida, para quem eu sou hoje, né? Então, lá era um programa de trainee gigantesco. A Price é a empresa que está... Price é a PwC, que está presente em mais países no mundo, comparado com a ONU e com a FIFA, em quantidade de países que tem empresa hoje em dia. Atuante. Então, imagina tu novinha, né? Sei lá, com 22 anos, tendo oportunidade de entender como funciona realmente uma empresa de verdade, né? Desde treinamentos ali dentro, desde de setores de responsabilidades, de tudo. Fora o trabalho que a gente executava ali, né? Que eu fui trabalhar numa área muito bacana também, que era de prospectar negócios, né? Para a área até de parceria público-privada. Eram umas coisas assim de outro mundo, que eu estava tendo uma oportunidade que aproveitei pra caramba, entendeu? Então, passei 2 anos lá na Price, acabei minha pós-graduação e eu sabia que eu queria voltar para Belém, que eu queria trabalhar ainda com meu pai aqui. E eu falei, não, vou fechar aqui minhas coisas, acabou meu curso, bora para Belém, que é onde eu quero ganhar a vida. Pensava muito isso, eu quero ter família e eu quero viver em Belém. Então, aprendi algumas coisas aqui fora e agora eu quero voltar. E quando voltei, ainda tive outras experiências, trabalhei com madeireira, trabalhei com outras coisas loucuras. E quando eu vi, estava no Casamia. Entendi. Aí, a gente queria saber um pouco mais sobre o começo do Casamia. Legal. Como é que ele surgiu, se foi algo pensado já. Antes dela falar do casamento, eu também tenho uma curiosidade. Ela tem toda essa inspiração de empreendedorismo do teu pai? Os teus pais são empreendedores? Não. É Porque desde o engraçado início isso, tu né? fala, né, que ele sempre te fomentou Isso. Eu acho que eles sempre admiraram muito pessoas empreendedoras, né, perto deles. Mas a minha Sim. mãe, ela é economista e... Desculpa, minha mãe é da área de contabilidade. Meu pai que é economista. Sim. Minha mãe é contadora e paisagista. Entendi. E o meu pai é economista e também é formado na área de tecnologia, de computação.
Então, ele sempre trabalhou em empresas de grandes empreendedores, de grandes empresários. E aí ele tinha sempre uma sacada que ele falava assim, olha, tu como uma gestora, como uma empresária grande, tu vai te cercar de pessoas boas como eu era, para onde eu trabalhava. Tu vai ter gente técnica, gente boa do teu lado para construir um negócio. Mas uma habilidade diferenciada é tu saber, né, formar uma equipe e conhecer gente, saber a habilidade das outras pessoas para juntar o teu time. Mas eles não têm um negócio deles, né? Ah, muito legal, porque desculpa ter cortado Não. aqui o tema, Não, porque... sem problema. Mas Pois é. então agora voltando, como foi que surgiu o Casamia? Tu teve toda essa experiência lá fora e quando tu voltou para Belém, qual foi o ponto inicial? A minha grande motivação de ter o Casamia era que eu trabalhava, como eu falei, numa madeireira, e era lá para o Outeiro, na estrada do Outeiro. E era uma coisa que eu me sentia muito presa. Eu ganhava bem, estava legal ali, mas eu falava, gente, tipo, não é essa vida que eu quero, de ter que chegar cedão. Saía até cedo de lá, mas pegava um trânsito horrível para voltar para casa. E, tipo, não tinha contato com as outras pessoas, era uma coisa ali muito fechada. Tu via aquelas 15 pessoas que trabalhavam ali dentro da empresa, não tinha oportunidade de sair, sabe, de almoçar, de voltar, sei lá. Tipo, eu me sentia presa naquilo ali. Eu falava, não, gente, eu não quero isso aqui, eu quero ter uma vida que seja legal, além de trabalhar e ganhar bem, né? Sim. Então eu falei assim, não, eu quero trabalhar lá pro centro. Eu quero um trabalho, e eu pensava assim, eu quero um trabalho, olha o tipo de cabeça, né? Eu quero um trabalho que eu possa fazer a minha unha no horário do almoço. Eu quero um trabalho que eu possa sair e ver pessoas e conversar e estar com gente. E quando eu ainda trabalhava lá, eu falei para vários amigos, falei assim, olha, gente, eu quero fazer outra coisa. Vocês estiverem montando algum negócio, quiserem me contratar, ou então se quiserem uma sócia para alguma coisa, me chamem, que eu estou à disposição. E aí surgiu a oportunidade. Um grande amigo meu, que também era aluno do Cesupa, que fez medicina aqui, nada a ver, me ligou e falou assim, olha, a gente tem uma chance, tem uma oportunidade. Bora montar um negócio? Bora montar um restaurante? Aí eu, bora, tô dentro. E aí a gente veio como sócio, meu pai mais uma vez me ajudando, meus pais no caso, né, de investir o dinheiro, de confiar em mim e vamos lá, vamos montar um negócio bacana juntos. Aí começou, mas inicialmente já foi o Casamia e ele já Isso. foi o que ele é hoje, mais ou menos. É uma história engraçada, né? No final das contas, são 7 anos já que a gente tem a Casa Mia e tem muita coisa assim que parece que a gente pode romantizar, né? De falar assim, poderia chegar aqui e contar uma história de falar assim, Casa Mia porque é minha avó, que é Mia. É verdade, mas no final das contas não foi por causa disso. Mas eu poderia dizer, minha avó que sempre me ensinou a cozinhar, eu queria confraternizar e reunir as pessoas em volta à mesa, então eu dei uma homenagem como Mia, porque eu uso as receitas dela. Não, mentira. Eu queria trabalhar e queria ganhar dinheiro, queria ter um negócio. E apareceu a oportunidade de ter um restaurante. E eu sabia que eu podia unir o conhecimento que eu já tinha adquirido, que eu tinha estudado sobre gestão, sobre negócios, para formar ali um bom negócio. Quando a gente foi trabalhar, então, no Casamia, nem ia ser o Casamia. Era um negócio que já existia ali naquele casarão onde a gente trabalha. E a gente ia se associar às pessoas que estavam lá. Acabou que não deu certo. Acabou que ficou só eu e esse outro amigo, que era médico, que estudava medicina. E ficou nós dois com um restaurante enorme na mão. E a gente se olhava e falava assim, eu não sei cozinhar. Eu nunca nem pensei em ter um Ele restaurante. ainda é teu sócio? Não, ele saiu um ano depois. Ele ficou na área da medicina, Ele realmente. realmente foi pra medicina. Isso, ainda bem, graças a Deus. Somos grandes amigos para sempre, até hoje e tudo mais. Mas a gente ficou ali se olhando e falando assim, meu Deus do céu, para que eu me meti nessa? Porque agora a gente ficou só nós dois, sem saber o que a gente está fazendo e tem que dar certo. Porque Mas aí já existia um restaurante, já tinha equipe. antigamente era um restaurante, só que como a gente não continuou com o negócio que já funcionava lá, a gente teve que fechar tudo. Não podia nem o cardápio ser parecido, não podia ser... Teria que fazer tipo um rebranding, Tinha mudar que mudar tudo. completamente tudo. E foi a maior confusão da minha vida, porque eu falo que nem o TCC eu fiz tão rápido. E o Casamia, a gente entrou na casa, né, fechou o negócio ali em outubro, dia 1º de novembro começou uma obra, e dia 1º de dezembro, agora nesse período que a gente está, né, 1º de dezembro, 7 anos atrás, inaugurou o Casamia. Então, em um mês, a gente fez uma obra, a gente montou um cardápio, a gente montou uma equipe, a gente fez toda essa parte de marca, de Instagram, de tudo, de logomarca ao nome, Casamia. Então, foi tudo feito em um mês, e na correria grande. Então, hoje em dia,
coisas que eu aprendi lá atrás de falar assim, olha, eu não posso botar um nome que limite o crescimento do meu negócio. Então, eu vou botar Casa Mia, por quê? Porque é um nome que eu consigo fazer outras coisas depois. O que aconteceu hoje em dia, por exemplo, com eventos. Se eu tivesse colocado só Restaurante Mia, por exemplo, eu poderia estar me limitando um pouco mais. Então, a gente optou por fazer uma coisa ampla que a gente pudesse ir moldando depois e adaptando algumas coisas. Aí, Inclusive, pode isso é uma falar. excelente pergunta que eu acho que era o que ele iria perguntar. É relacionado quando que surgiu a parte de eventos, que hoje a gente percebe que é super ativo, Isso. então sempre está tendo eventos lá. Foi uma oportunidade, vocês já... Na verdade, todo o Casa Mia, pelo que eu percebi, foi uma grande surpresa que vocês foram embarcando na oportunidade. Isso. A gente foi criando oportunidade ali dentro, Isso. né? Então, quando eu cheguei ali naquele casarão, eu ia alugar somente a parte onde é o restaurante hoje em dia. Por problemas que foram acontecendo com os antigos inquilinos lá, o dono da casa, que aquela casa é alugada, é um aluguel caro. O dono da casa falou assim, olha, a gente deixa vocês ficarem aí, mas só se vocês ficarem responsáveis pela casa inteira. Aí eu, pelo amor de Deus, eu não tenho nem dinheiro para isso, eu não tenho nem o que fazer, eu não dou conta nem desse restaurante aqui embaixo, imagina o que eu vou fazer com o resto dessa casa. E acabou que ficou na nossa mão. A gente falou assim, ó, é o jeito. Então tá, assina aí, a gente precisa desse contrato, já entrou, já está fazendo o restaurante, e a gente ficou responsável pela área hoje em dia, onde é o spot e o salão de eventos. E a gente ficou com aqueles espaços lá vago. A minha intenção no início era alugar, né, ter um subinquilino ali dentro, porque eu falava assim, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu estou aprendendo aqui na área do restaurante, estou entendendo como é que funciona essa operação, e eu não consigo fazer isso com toda essa casa aqui dentro. Só que acabou que a gente ficou 1 ano tentando alugar aqueles espaços e nunca era a pessoa ideal, porque acaba que tu tem um Seria o subinquilino... espaço onde hoje é o spot e lá o em salão cima. de eventos, isso. Então, eu queria ter passado aquela área ali. Só que para te ter um subinquilino é quase um casamento até, né? Porque tu tá dividindo o espaço ali com outra pessoa. E a gente não encontrava ali esse casamento ideal. Até pelo estilo de negócio que seriam nossos vizinhos, né? E por confiar, por conhecer as outras pessoas. E aí acabou que já estava 1 ano rodando o Casa Mia como restaurante e a casa vaga no segundo andar. E aí eu falei assim, olha, então a gente já está aqui, já conheço um pouco da operação, bora começar a fazer evento lá em cima. E também poderia romantizar, dizer assim, era um sonho. Não, foi uma oportunidade. Era mais uma questão assim, de eu ter estudado, entendido como negócios, como gestão, de ter falado assim, olha, isso aqui eu consigo. Por que trabalhar com eventos? Porque no início tu consegue até ir alugando material de eventos. Tu não precisa ter um grande investimento ali dentro. Então, eu não teria dinheiro para fazer um outro negócio. E aí, no salão de eventos, eu podia começar alugando cadeira, alugando mesa, alugando toalha. A gente não precisaria ter uma equipe fixa, né, com pagamento mensal ali de funcionários. A gente poderia já ir contratando por projeto, digamos assim, né, por evento. Então, era uma coisa que a gente conseguiu investir ali dentro para correr, entendeu? Até porque em evento, normalmente as pessoas pro salão, elas pagam uma parte Exatamente. antecipada. Aí já dava esse meio tempo para ser Isso. E feito aluguéis. falando de negócios, né, é uma coisa assim que funciona, que é muito boa, porque a gente consegue receber antes e ir trabalhando, né, com responsabilidade, porque uma hora a conta chega, não adianta tu pegar esse dinheiro e gastar adoidado, mas é um modelo de negócio muito diferente do que é o restaurante. O restaurante tu trabalha hoje, normalmente as pessoas pagam no cartão, né, e tu vai receber, se tu não antecipar o dinheiro do pagamento do cartão, tu recebe só daqui a 1 mês. O evento não. O evento, às vezes o evento é daqui a 1 ano e as pessoas já te pagam. Então, tu consegue ir te planejando, te organizando para ir girando esse dinheiro da melhor forma. Mas também é um outro modelo de negócio que tem suas particularidades para ir entendendo. E Mari, é muito legal a gente ressaltar aqui que é uma oportunidade que surgiu, vocês abraçaram, na verdade vocês fizeram a oportunidade, como tu disse, e que hoje eu acredito, certamente verificando por fora do grupo de vocês, que o evento ele tem uma soma super importante no faturamento do grupo, né? Com certeza. Então, nesse sentido, o que tu... Fora o faturamento, a margem de lucro de evento é muito melhor do que de restaurante, no meu caso, não sei dos outros lugares, né? Então, hoje em dia, um negócio ali que eu ganho mesmo, que é bom, que eu pretendo continuar, expandir e crescer, é a parte de eventos, né? Porque hoje em dia a parte de restaurante é muito apertada. É muita taxa desde cartão, é taxa de iFood, é taxa de tudo. E é um controle de estoque, assim, que eu sempre, quando a gente está discutindo o modelo de negócios, caramba, porque, tipo assim, se num negócio que tu vende roupa, a roupa não vendeu, tu faz uma promoção, traz pro Black estraga, Friday, né?
não estraga. Aí, tipo assim, justamente com o evento é algo planejado que tu vai Exatamente. fazer. No restaurante a gente está sempre ali, tipo, torcendo para que não chova, torcendo para que não tenha uma paralisação, para que não tenha um problema, porque tudo isso impacta, né? Então, por exemplo, final de semana, sei lá, vai ter um feriado, a gente se prepara, feriado vai dar bom. Pô, ano passado foi bom o feriado, vem ninguém pro ninguém. restaurante. E aí? A gente fica lá com a equipe parada, com o estoque parado, com o ar-condicionado ligado, pagando tudo sem cliente na casa, né? E o evento não, o evento está pago, né? As pessoas são convidadas, normalmente não tem essa... Nem para o cliente, né? Não perde, porque os convidados até confirmam, convida outra pessoa e tudo mais. Então, é difícil. E pelo que eu já observei, é algo bem descomplicado, né? Então a gente pode fazer até um momento público aqui. Vocês vendem um pacote completo, né? Com Isso. decoração, com alimentação. Então, se você quiser, vende aí a tua... E é também uma coisa assim que eu aprendi, né, no mundo dos negócios, estudando, Sim. então entendi o quê? Que eu preciso agregar aqui valor para o meu negócio, eu preciso aumentar meu ticket médio. O que é que eu faço para isso? Eu poderia, por exemplo, só alugar o espaço para fazer eventos. Mas eu falei assim, não, eu sei que é um diferencial oferecer aqui uma facilidade para o meu cliente. Eu vejo que as pessoas querem fazer eventos, mas, pô, é tanta dor de cabeça tu fazer um evento. Por onde é que eu começo? O que é que eu tenho que fazer para fazer uma festa? E aqui a gente vende muito essa facilidade. Então, no Casamia, a gente oferece o espaço, a decoração e o buffet, e também toda a indicação dos outros fornecedores que a pessoa pode precisar. Então, chega lá em uma reunião, a gente consegue organizar todo o teu evento e fazer uma coisa que não seja uma dor de cabeça gigantesca e nem que seja um custo, né, exagerado, digamos assim. Sim, que tem eventos corporativos, revelação, casamento, tem de tudo lá, né? Chá de bebê, chá de panela. Nesse sentido, uma dúvida que eu tenho, nessa história que tu já foi contando, tu disse que tu tinha todo esse espaço. Lá em cima, tu resolveu fazer a parte de eventos. Isso. E hoje, onde é o Spot? O Spot é do teu irmão em parceria contigo, né? Isso, do meu Como irmão. surgiu... é do teu irmão. Aí tu convidou ele. Como que surgiu Foi isso? também questão também de encontrar uma oportunidade, né? Antigamente lá funcionava uma temaqueria. E quando a temaqueria saiu, a gente também ficou com espaço vago, tentando alugar para fora. E, putz, as pessoas que chegavam lá não era compatível com o tipo de negócio que a gente queria ter ali dentro. Né? Então, por exemplo, não adianta tu ter um restaurante família, como é o Casamia ali do lado, e abrir um bar de virar Sim. shots ali do lado, Sim. entendeu? Não era compatível com o que a gente queria para casa. E aí eu apresentei, né, chamei o meu irmão e mais um amigo nosso e falei assim, vamos abrir um negócio aqui porque é melhor a gente aproveitar esse espaço que a gente já tem. A gente já sabe trabalhar com restaurante, a gente já tem conhecimento aqui dentro da casa. Também já tinha um ano Casamia quando a gente abriu o salão de eventos e o Spot do lado. E a gente já tem aqui um pouco dessa pegada, desse conhecimento. Bora entrar aqui e meter a cara nesse espaço, né? E aí a gente também poderia romantizar, dizer, era um sonho ter uma hamburgueria, porque eu viajava e lá em São Paulo eu comia vários hambúrgueres maravilhosos, queria trazer isso para Belém. Não, era uma oportunidade também. A gente tinha ali um espaço que antes era uma temaqueria. O que eu poderia fazer naquele espaço sem gastar tanto numa reforma, né? Sabendo da limitação que era um espaço que é um espaço pequeno, então que eu precisaria até de uma rotatividade grande de clientes. Que tipo de comida eu poderia servir ali com menos custo de investimento também, né? E aí que a gente chegou Poderia, por exemplo, ser uma pizzaria ali dentro? Poderia. Poderia, mas eu precisaria de uma área de cozinha muito maior. Eu precisaria de balcão, precisaria de outras estruturas, de outro equipamento. Mas a cozinha do Casamia não seria, tipo, utilizável para outro negócio. Porque a cozinha do Casamia, ela funciona para o restaurante e para o salão de eventos. É totalmente independente do que é o spot, a operação ali dentro. Então, a cozinha que eu tinha ali para uma temaqueria é bem pequenininha a cozinha de temaqueria. E a gente foi entendendo, estudou um pouquinho e falou assim, olha, cabe uma hamburgueria aqui dentro. E aí o meu irmão e esse amigo foram para São Paulo, conheceram gente bacana lá. E a gente contratou o Lierson, gente boa, vejam ele no Instagram, nosso amigo também. Ele é o rei do podcast lá em São Paulo. E a gente contratou ele para fazer essa consultoria para a hamburgueria. E aí a gente trouxe, né, um conceito bacana, um estilo bacana. E eu acho que isso que é o diferencial aqui, tanto no Casamia, no Spot, no salão de eventos, é conseguir trazer um conceito diferente, né, para uma coisa que é comum. Se a gente for ver, hambúrguer tem um monte, tem um bocado de lugar. Mas a gente consegue ter um conceito fechadinho ali, que funcione, que é um hambúrguer gostoso e tudo mais. Todo mundo fica aguardando para sair seus Pra nomes. sair o nome no Spot. Aí falam muito de oportunidade, que tiveram muitos. E uma coisa que a gente aprende aqui no Cesup é que toda oportunidade vem de um problema, que ele é observado e é
driblado, digamos Sim. assim. E eu queria saber mais sobre outros problemas que tu teve nesse caminho. No caminho teve o problema em relação ao primeiro sócio do antigo restaurante, teve problema em relação Espaço. ao espaço, que teve que alugar tudo, teve problema em relação a não conseguir alugar o espaço que estava sobrando, e queria saber outros problemas que realmente foram muito difíceis de lidar, e contando também com a pandemia, como foi esse momento. A pandemia já veio ainda bem que veio no momento que a gente já estava um pouco mais consolidado, que a gente já tinha até um pouco de maturidade ali para saber lidar com ela, digamos, né? Porque se tivesse vindo no momento que eu era mais nova, ou com menos experiência, a gente teria surtado e não teria conseguido fazer o trabalho bacana que a gente conseguiu, mesmo num momento tão difícil, né? Então, a pandemia já veio quando o Casamia tinha 5 anos. Não, 4 anos. 4 ou 5 anos, né? E a gente já... Era o momento que a gente ia começar a ganhar dinheiro realmente, sabe? Tipo assim, putz, tá bacana, as coisas estão tudo redondinhas, tá fechando. A gente estava reinvestindo lá dentro, a gente estava fazendo projeto paisagístico, colocando coisa nova na casa. Tava tudo bacana, fechou tudo do nada, né? E aí, na pandemia, a gente conseguiu se reinventar. Que são coisas também que eu pesquisando, estudando, aprendendo muito, desde aqui no Instagram, né? Vendo vídeos, vendo coisas de como se reinventar, como recriar o seu negócio, pensar em oportunidades dentro de um problema, como tu falou, né? E a pandemia foi muito isso. A gente tinha um problema enorme na mão e vamos tentar fazer Um o problema que dá. que nem imagino como, porque os restaurantes foram um dos setores mais afetados e evento impossível de acontecer Não com a existia. pandemia. Então foi algo que deve ter batido muito Foi. forte em ti no momento que Eu acho chegou. assim que foi uma questão assim, de não ter opção. Se eu poderia fechar ali o restaurante, mas eu não ia ter vida, não ia ter nada. Porque hoje em dia eu tenho meu filho, né? Graças a Deus, um bebezinho de 2 meses. Mas naquele tempo eu falei assim, eu não vou ter nada para fazer da vida, eu não vou ter nem o que me motive aqui a passar por esta pandemia. Não sei quanto tempo vai durar uma pandemia. E eu falei assim, não, olha, o meu objetivo vai ser não demitir ninguém. A gente vai se segurar aqui dentro, a gente vai reinventar esse negócio, a gente vai fazer o que der, mas a gente vai se manter firme aqui dentro. E a parte de eventos fechou totalmente, não tinha evento para fazer. E aí a gente foi até pesquisando muito, sabendo como é que o mercado estava lidando com isso, por exemplo, para fora e tudo mais. E era, tipo, olha, muito na base da conversa, de dizer, olha, vamos segurar, a gente, tipo, não cancele o seu evento, né? Vamos esperar mais para frente e tudo mais. Quando voltou, a gente não reajustou os preços, porque eu já achava isso até quase que sacanagem, assim, com os clientes. Também todo mundo passou por isso juntos, né? Sim. Então, a gente tentou segurar os custos que aumentaram, né? Por exemplo, teve eventos que a gente foi realizar 2 anos depois, que o valor que a gente fechou o evento já era outro para quando foi fazer. executar, né? Mas como tinha sido apalavrado, como tinha sido combinado, então a gente conseguiu não ter que devolver o dinheiro dos eventos, né? Até por leis que saíram depois, que falavam assim, olha, se fosse devolver o dinheiro do evento, era para devolver ao longo de 1 ano e tudo mais. Mas dentro do restaurante, que era a nossa operação ali do dia a dia, que a gente tinha uma equipe enorme ali dentro que me olhava e dizia, tá, e agora? O que a gente vai fazer? E aí eu tive que realmente vestir uma fantasia ali de líder e de falar assim, não, vem comigo, no caminho eu te explico, que eu também não sabia o que estava acontecendo. Mas a gente fez um trabalho muito, muito bonito, que eu acho assim que é a coisa mais gratificante assim da minha vida que eu possa ter feito, foi ter sobrevivido a isso, né? Há várias duras, né? Financeiramente não era viável, era correria, era estressante e tudo mais, mas a gente conseguiu, né, sobreviver e fazer um trabalho muito legal. O que a gente fez lá dentro foi reformatar o negócio inteiro e falar assim, eu vou colocar a experiência do Casamia numa caixa. Então, a gente já trabalhava com delivery em formato de caixa e a gente colocava desde lanche da tarde até boxes especiais que a gente fazia de festa junina, de Páscoa, que foi um período tão longo que foram passando por várias datas. E a gente conseguiu até mostrar que a comida ali era um conforto e que a gente poderia ser um presente, né? Então, em vez das pessoas pedirem casamia para si, elas pediam para presentear. O que era bonito de ver assim, essa rede, né, de carinho, de apoio com o outro. E a gente, o restaurante acabou sendo muito isso, essa ponte de contato até entre as pessoas, que a gente conseguia levar um pouquinho de carinho para os outros lugares também. Então, Nesse ponto a gente observa, como tu disse, mais uma oportunidade. Então, o restaurante tradicionalmente a gente vai para comer e eles conseguiram remodelar o negócio deles para ser algo presenteável. Ei, Mari, enquanto tu falava da tua experiência, tu
estudou administração com base em pessoas. Na tua experiência, tu teve experiência com logística, com madeireira. Então, assim, dentro das áreas do conhecimento, qual que tu considera que é o teu grande forte? Assim, eu percebo que tu é muito ligada com pessoas, né? E qual é essa característica que tu observa em ti do empreendedor e que é algo que tu sente que dá muito certo? Olha, eu acho que eu consigo ser uma pessoa muito generalista. Então, saber um pouquinho de cada coisa e saber meio que direcionar o que é a forma certa de ser feita. Hoje em dia, por exemplo, eu estou 7 anos no Casa Mia, mas eu não sei cozinhar. Não, nem na minha casa, não me dê uma panela que eu não sei o que fazer. Eu sei muito bem montar os pratos, eu sei gerenciar uma cozinha, eu sei chegar ali e saber qual é a função de cada um, eu entendo o tempo de preparo dos pratos, eu consigo coordenar aquilo ali, mas eu não sei ser tecnicamente boa no fogão. Entendeu? Mas eu sei se está bom ou se está ruim. Eu sei se a pessoa está fazendo no padrão certo, eu consigo entender de todo esse processo ali dentro. Se eu quisesse ser tecnicamente boa no fogão, eu não conseguiria estar olhando para o marketing, eu não conseguiria estar olhando para a área de comunicação, para a área da minha equipe ali dentro, para as vendas, para a área chata também, que eu acho chata, não tem gente que acha legal, mas a parte burocrática ali dentro de contabilidade, de advogados e tudo mais. Então, eu me vejo assim, conseguindo entender e ser boa um pouquinho em cada coisa, eu consigo tocar um negócio que seja grande, tendo pessoas muito boas junto comigo. Entendi. Passando um pouco, que ele fez um pouco de publi, a gente vai fazer um pouquinho mais de publi pro negócio, teu negócio. Primeiro, eu falando minha experiência em relação aos eventos, eu já fui para eventos tanto na área do restaurante, que fecharam ali para fazer um aniversário, que foi muito bacana lá, uma área muito bonita. E também fui para eventos na parte de cima, que é a parte de eventos principal, né? No salão de eventos. E os dois eu achei diferenciados. O mezanino acho mais bonito, uma sensação mais de casa, mais conforto, mais família. Enquanto o salão de festas é aquele negócio de fazer festa, de querer curtir e de ter um lugar mais escuro, que dá essa sensação de festa que o brasileiro gosta muito. E um ponto que eu acho um diferencial absurdo aqui em Belém é que você tem um estacionamento maravilhoso ali dentro do local. Aí eu queria saber de ti que, primeiramente, quais foram os pontos que tu quis colocar na área de evento, que tu falou, não, isso aqui eu tenho que ter para ser a minha cara, porque eu preciso disso num lugar de evento. E outras coisas que tu pode falar em relação ao restaurante, que tu acha que diferencia o Casa Mia de qualquer outro lugar que tu pode ir aqui em Belém. Assim, quando a gente chegou lá naquela casa, né, era uma casa muito grande, é uma casa muito grande. E a gente pensava assim, para encher esse restaurante, eu preciso ter atrativos para várias pessoas diferentes. Então, a primeira coisa que a gente colocou foi a brinquedoteca ali dentro do restaurante. E que isso, no início, tipo, há 7 anos atrás, eram pouquíssimos os lugares que tinham brinquedoteca. E eu falava assim, olha, é mais fácil eu conseguir uma família que traga 20 pessoas aqui para dentro do restaurante do que 10 casais. Era o que eu pensava. E aí, por isso que a gente fez esse conceito de um restaurante mais família, que tinha comida, desde o primeiro cardápio que a gente fez no Casa Mia, era isso, que tinha comida para todos os gostos. Então, tinha desde sopa até uma comida fitness, sanduíche e os pratos, né, tradicionais ali da casa. Então, o primeiro diferencial que a gente teve ali foi a brinquedoteca e que a gente era muito conhecido, ainda é conhecido por ter esse lado criança. Eu acho que eu conheço uns 3 ou 4 restaurantes que tem brinquedoteca aqui em Belém, no máximo. É uma área assim, né, que cada vez parece que não aumenta, parece que não cresce realmente, né? Hoje em dia, eu com o bebezinho vejo o quanto é difícil realmente ter, por exemplo, uma besteira, que é um trocador de fralda dentro do banheiro do restaurante, né? A maioria dos lugares não é convidativo para mães, por exemplo, que estão ali amamentando, para mães que precisam de um apoio, tu não consegue, tanto que as mães hoje em dia ficam muito dentro de casa, né? Então, era um diferencial que a gente sempre teve, era isso, de ser um lugar que agregasse família, que fosse espaçoso e grande, que tivesse ali para todo mundo, né? Então, o estacionamento, por menor que seja, realmente é um diferencial, que a maioria dos lugares não tem, né? Acessibilidade para cadeirante. Então, isso tudo são pequenos detalhezinhos que é até satisfatório responder, por exemplo, no Instagram, quando as pessoas têm tal coisa. Temos brinquedotecas, temos estacionamento, temos acessibilidade, temos pratos vegetarianos, vários detalhes que a gente foi agregando ali dentro.
entendeu? Quanto ao salão de eventos, eu acho que o principal diferencial, assim, que era a nossa marca, é muito a questão da decoração. De ser uma decoração rústica, uma decoração minimalista, uma decoração com charme, né? E uma beleza que até não é que seja diferente dos outros, mas é que combine com a casa, né? Sim. Então, sempre o nosso diferencial ali da decoração é dizer assim, olha, a gente vai usar a casa como parte da tua decoração, né? Não adianta chegar aqui e querer mudar o estilo da casa. A gente vai gastar uma grana para mudar a cor das paredes, para botar voal, para botar outros estilos de decoração e não vai ficar tão bonito. Vamos, então, valorizar a estrutura da casa, o lado rústico, o lado antigo aqui dessa casa, para ser o plano de fundo para tua decoração. E Mari, recentemente tu descobriu, né, se reencontrou com uma nova faceta tua, que é a tua faceta de mãe. E como que isso impactou na Mariana empresária? Porque, assim, geralmente o povo, como tu disse, o povo tende a romantizar muito o empreendedorismo, que é só coisas bonitas, é viver, tipo, fazendo o que quer. Mas, assim, com menos de ano, com meses, eu te sigo no Instagram, eu já vi que já voltou para as reuniões, levando... então, assim, como que foi te encontrar, ser mãe nesse meio de empreendedorismo? Olha, é muita loucura, porque tu não ter a paz de ter uma licença maternidade realmente sentir falta agora, olha, porque o bebê tem 2 meses e meio, né, e tipo, desde, sei lá, 15 dias do bebê nascido eu já estava tendo que ir para reuniões, participar, não é a mesma coisa que eu fazia antes, né, que antes a minha vida era estar ali dentro, mas por menos horas que sejam, hoje em dia parece que a carga é muito maior do que antigamente. Parece que eu trabalhar 2 horas hoje em dia, parece que eu trabalhei 20. Porque a cabeça está em outra coisa também, né? A gente tem outras coisas para pensar, tem outros detalhes, é muito cansativo, realmente. Então, a gente já chega, né? Realmente não dorme, fica todos esses detalhes, mas tem a maior motivação do mundo, que é ter um bebezinho dentro de casa e saber que, né, a gente quer dar o bom de melhor, quer ter todo o lado emocional e também financeiro, que é importante, né, para a gente criar esse bebezinho. Então, para mim foi uma grande motivação que eu tenho hoje em dia, ter meu filho, de falar assim, agora mais do que nunca eu tenho que dar certo. Mais do que nunca eu tenho que fazer esse negócio funcionar e dar certo e ter lucro, porque eu tenho, né, um porquê. Então, por mais dificuldades que sejam, por mais noites mal dormidas que tenham, por mais cansaço que exista, para mim é uma maior motivação. Mas queria fazer uma polêmica, né, botar um projeto aqui para o empresário ter licença maternidade. Olha, porque não dá. Eu, no dia do parto, montando evento lá, vendo foto e postando, não, vai pro lado, põe a decoração desse jeito, e eu tô indo pra maternidade, mas tá tudo certo, que a cabeça não para, realmente. Eu digo que é um filho mais velho que eu tenho, né? Então, eu continuo. O Casamia é meu primeiro filho mais velho, tem minha cachorrinha também e o meu bebê. Eu tenho uma amiga que ela trabalha lá com elas e ela me falava, Pedro, ela não para, tipo assim, tá na semana, tipo, dela ter o bebê e ela continua aqui. Aí quando ela me disse, eu comentei com ela, a gente vai convidar ela pro podcast, só que a gente tá com medo, tipo assim, dela não aceitar, porque, enfim, ela tá ela disse, ixi, ela já até voltou para reuniões aqui e tudo. Já tá trabalhando. Tem que ser, né? Tem que correr atrás. Eu também tive a oportunidade de fazer uma consultoria lá no Casamia com a Mariana, foi assim que a gente se conheceu. Aí, voltando um pouco na outra pergunta, e também dá pra fazer links com essa nova visão que tu pode ter agora do negócio, sendo mãe. Quais são os próximos passos que vocês pretendem tomar no Casamia ou no de eventos para fazer ele crescer? Que acho que tá faltando, acho que algo que deve ser feito daqui para frente. Achei legal que até juntando as perguntas até que tu fez, que a gente, né, o negócio hoje em dia ele vem muito para resolver um problema, né, uma demanda que a gente veja assim e isso é uma das coisas até que meus pais me ensinavam dentro de casa. Eles falavam assim, olha, pensa nas necessidades que tu tem na tua vida e que não são resolvidas. Então, o salão de eventos surgiu disso também, porque eu estava numa fase fazendo festa de casamento, fazendo meu chá de panela, e eu sentia dificuldade de falar assim, poxa, não sei por onde começar, é tanta gente, é tanto fornecedor, e aí consegui montar um pacote que oferecesse ali a facilidade para as pessoas. Hoje em dia, como mãe, eu vejo muito essa falta de espaço, né, para as mães, para bebezinho realmente pequeno, não só crianças já maiorzinhas. E esse lado, como vocês falaram, da parte de brinquedoteca, que realmente é muito, muito difícil, aqui, né? É falho, né?
Então, a parte de eventos, a gente tem muita vontade de fazer já um buffet mais voltado para o lado infantil, uma coisa mais lúdica, de crescer para esse lado realmente família, que é o nosso foco desde o início, que é a Casa Minha, um restaurante família, e que seja eventos para a família. Né? Quando a gente fala em evento, a gente fala muito em festa grande, tipo assim, é onda, é farra, é bebedeira. E a maioria dos eventos não são isso. A maioria dos eventos são para confraternizar e reunir famílias. Então, pensar num espaço que seja mais convidativo para famílias. Desde senhores de idade, ali teus tios mais velhos, até aquela prima que chega com os 3 filhos e num salão de festas convencional não tem um espaço tão voltado e pensado para eles. Então, hoje em dia, meu projeto, agora para 2023, aqui em primeira mão para vocês, nem a Marcela, minha estagiária, sabe, Ó, galera, propaganda aí pra você, gente. é pensar nisso, num espaço de eventos para famílias. Então, Muito legal, Mari. E isso daí eu percebo que é uma tendência e que carece muito aqui mesmo na região, no estado. Então, quando a gente vê casamento, 15 anos, seja o que for, sempre as crianças elas estão ali, bora embora, não estou gostando, e aí dorme pelas cadeiras porque não tem uma certa atração. Então, o legal de conversar com empresários é porque eles sempre observam oportunidades de coisas. Eu tive um filho. A partir disso, já coloquei fraldário, já vou fazer um evento com um espaço para criança. Então, como tu falou, é bem legal essa visão de identificar problemas e propor melhorias. pensar em como solucionar isso, né? O que está perto de ti, das tuas mãos, o que tu conseguiria fazer para resolver esse problema, que sempre é uma oportunidade, né? Aí isso foi da área de eventos. O restaurante pretende fazer alguma coisa, alguma mudança atualmente? Deixar, repaginar o cardápio ou o local? Olha, o meu pensamento maior é transformar o restaurante em uma parte de eventos família, entendeu? Hoje em dia é muito complicado trabalhar com restaurante, ainda mais até com tantos restaurantes bacanas que, graças a Deus, que bom, estão vindo de fora, né? Mas hoje em dia a gente tem uma competição aqui, né? Que no final das contas, a gente pode dizer que é parceria, que é tudo, que é o mercado e tudo, mas a gente perde um público para os restaurantes que vêm de fora, de São Paulo, por exemplo. Os Coco Bambu, Camarada Camarão, que são lugares incrivelmente que eu não sei nem como começar a bater e competir com eles. Eu não consigo ter o custo que eles têm, eu não consigo chegar no valor do prato deles. A minha realidade aqui é totalmente diferente, né? Eles conseguem comprar numa margem muito, né? Eles devem ter os criatórios de camarão dele, as fazendas como tem o Madeiro, por exemplo, né? Que tem toda a cadeia de processo ali dentro. É difícil competir com os preços que eles colocam, né? Com a forma de gestão e tudo mais. Então, hoje em dia, eu quero muito mais focar na parte de eventos, realmente, do que de restaurante. E eu acho que o objetivo do nosso podcast, a Amazomic, além de trazer esse conhecimento para o curso, também é valorizar a questão do empreendedorismo local, porque eu não sei se é o paraense, o brasileiro, ele tem muito isso de valorizar muito o que é de fora. Então, quando chega, é modinha, todo mundo só quer ir lá. E muitas vezes a gente não enxerga o valor que tem em um comércio local, entendeu? E que muitas vezes, como tu disse, tem custos mais elevados tipo, esses grandes têm fazenda, tem não sei o quê. Então, é muito importante a gente levantar essa bandeira do empreendedorismo local, da gente realmente consumir o que é nosso, o que é daqui. Óbvio que degustar, fazer o conjunto, né, comer o que é de fora. Comer... Eu sou cliente deles, eu sim. adoro, é maravilhoso, eu quero ir cada vez mais. Mas, realmente, a gente saber quem são as pessoas que aprenderam, que cresceram, que têm a nossa realidade aqui dentro e prestigiar e consumir os empreendedores locais tem que ser mais valorizado e tem que ser colocado isso realmente. Acho muito importante. Isso, e o objetivo do podcast é colocar os microfones para divulgar e difundir os empreendedores daqui da nossa região. Além do fato de muitas pessoas que são daqui da região têm ideias interessantes, mas elas têm também um pouco de medo de começar, até porque é uma selva de pedra muito perigosa, como tu diz aí, tem vários problemas que tem que passar, e dá essa visão de que tem um jeito de ser feito, um problema que está ali, que tu está vendo, ele é um problema que ele pode surgir uma oportunidade, que pode aproveitar uma oportunidade, mas também precisa de muita visão, de muito conhecimento. E eu queria saber também se tu tem alguma outra ideia de negócio para o futuro.
Para Mariana futuro, Mariana sonho. Me aposentar. Não, olha, ideia de negócios assim sempre surge, a gente, né? Eu acho engraçado que eu não passei num shopping, eu consigo pensar em um monte de coisa e já me apaixonar e falar assim, tá, aí era uma coisa que eu queria fazer, é fazer um quiosque que seja aqui dentro, entendeu? Mas eu acho que hoje em dia, depois né, dos aprendizados que eu tive, da forma que eu comecei meu negócio, é muito mais senta, estuda, analisa um pouco mais antes de fazer as coisas tão na doideira, entendeu? Porque a gente, se tivesse arrumado as coisinhas um pouco antes no casamento, eu não tinha penado tanto para conseguir ali um ponto de equilíbrio, entendeu? Mas foi oportunidade. Eu falo assim que o curso que eu deveria ter feito antes, sei lá, um curso de gastronomia, eu paguei a faculdade ali no primeiro ano para manter as contas em dia no casamento, entendeu? Então, hoje em dia, eu penso muito em negócios, até mais a parte digital, da parte mais online, né? Que a gente vê que é uma coisa que não precisa tanta dor de cabeça que eu tenho hoje em dia na minha casa, que eu quero fugir, desde aluguel até manutenção da casa, até o número enorme de funcionários que a gente precisa ali numa equipe de colaboradores, muita gente para fazer girar o negócio. Então, eu tento muito pensar nisso. Quando eu quero pensar assim, eu vou fazer um negócio novo, o que eu posso fazer sem aluguel? O que eu posso fazer sem manutenção? O que eu posso fazer sem uma folha tão extensa? Né? Porque são contas de início já que já começam a pesar muito no negócio. E, Mário, eu posso falar que os teus pais, eles não foram empreendedores, mas eles foram intraempreendedores, né? Porque, Perfeito. pelo que a gente percebe, dentro das suas funções, eles sempre fomentaram muito. Hoje em dia, tu tem o Casamia, o teu irmão, o Spot, tu tem uma irmã que tem também Cookie, Isso, né? a Júlia do The Cookie House. Então, assim, eu acredito que eles não tiveram o negócio deles, mas eles sempre desenvolveram processos, certamente, onde eles trabalham. E eu acho que eles conseguiram passar um pouco desse desejo, desse aspecto, que hoje em dia a gente valoriza muito só o empreendedor, mas Sim. existem muitas pessoas que dentro de organizações de terceiros tem um intraempreendedorismo, que não tem essa ousadia de abrir um negócio, mas que implementa tecnologia, processos, inovação. Perfeito. E eu acho que tem toda essa parte do empreendedor, né? Porque a gente olha muito assim, quem montou um negócio e deixa de olhar essas pessoas que desde do órgão público até trabalhando numa clínica, até um trabalho comum que a gente parece que não está empreendendo. Não, às vezes é mais empreendedor do que muita gente que tem ali um negócio seu, né? Outra das pessoas que eu admiro muito e aprendo cada vez mais são pessoas de outras áreas que hoje em dia são grandes empreendedoras dentro de que seja numa clínica de dentista, né? Para ti hoje em dia estar na mídia, estar divulgando teu trabalho, estar conseguindo fazer parcerias, conexões e tudo mais, é um trabalho enorme, fora a parte técnica ali que tu tem que ter desenvolvido como médico, como profissional da saúde ou qualquer outra área de ensino, né? E a gente vai trazer para o podcast também, porque, como tu falou, é algo que não é tão explorado, então, na faculdade de odontologia, de direito, não é fomentado o empreendedorismo. Então, muitas vezes, eles saem sem ter muito a noção de como abrir o seu negócio, de como ser empreendedor e acabam entrando em grandes grupos e tudo. E os que optam pelo empreendedorismo muitas vezes ficam perdidos, que querendo ou não, tu tinha uma excelente base de negócios, direcionamento, mas, tipo assim, muitos deles saem e agora, como é que eu vou divulgar o meu negócio? O que eu vou fazer para organizar essas Porque pessoas? o início e o começo de todo mundo é igual, né? Tu começa Isso. ali sem ter cliente, sem uma bagagem para te poder mostrar, né? Então, a dificuldade que eu tive lá atrás, tipo, de abrir um restaurante, é o que um dentista tem abrir uma clínica, é o que um advogado tem abrir um escritório, né? É essa base de formar cliente, ter conseguir mostrar para as pessoas ali que tu vai entregar o que tu está prometendo, né? Conseguir gerar essa confiança ali para o teu trabalho. Ele falou, no caso tu falou muito sobre família, que a tua família no começo foi muito importante, que eles te deram muito apoio, sempre te deram muitas dicas. Aí passou no futuro, no fim das contas, hoje em dia tu trabalha com a tua família também, trabalha todo mundo junto, com mesma casa. teu irmão, tua irmã, todos juntos na mesma casa, mesmo fazendo negócio, tendo negócios diferentes, cada um ajuda o outro, um dando pitaco aqui, outro dando pitaco ali, mas sempre um sendo a cabeça. Eu queria saber,
alguns já tiveram alguns problemas em relação à administração familiar, porque a gente sabe que tem muitas empresas aqui no Brasil que são de administração familiar, e muitas vezes a gente vê histórias de irmão brigando, de primo brigando, de tia brigando, e vocês continuam ainda uma família unida e que se ajuda bastante, mas queria ver quais são os problemas principais disso e quais são os benefícios de Sim. trabalhar com a família e como vocês conseguem balancear Sim. essa ligação família e ligação negócios. Sim, olha, no início, 7 anos atrás, quando a gente abriu o Casamia, o meu pai, né, eu falei, não, pai, eu quero que você seja nosso consultor, vem aqui para dentro, você vai me ajudar e tudo mais. E o meu irmão, que é o dono da Spot, era meu estagiário lá dentro. E num belo dia, meu pai demitiu meu irmão de dentro da casa. E não, ele não vai mais trabalhar aqui. Foi demitido mesmo. Eu, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E todo mundo brigado. E acontece, e vai acontecer porque são cabeças diferentes, né? São pensamentos diferentes. Hoje em dia, o que eu vejo muito da parte familiar, assim, as maiores dificuldades é até essa briga de gerações, digamos, né? Então, meu pai tem um pensamento, ele foi, trabalhou, ele estudou, uma coisa que hoje em dia é muito diferente, a forma de lidar, a forma de gerir isso. A gente conseguiu resolver por ele entender que o negócio é meu, que para ter a minha cara, para eu conseguir ter o controle ali dentro, precisa, né, funcionar de acordo com o que eu acredito, da forma que eu quero lidar. E ele foi me dando cada vez mais meu espaço ali dentro, né? Então, hoje em dia ele até tenta voltar pontualmente a fazer algumas consultorias aí dentro que eu preciso, eu gosto, ele é inteligente, ele é bacana, né? Poxa, por que não? Mas entendendo que a forma de funcionamento ali dentro é da cabeça da Mariana, né? Então, tem todas essas questões. E da parte familiar também é complicado, parecer que só tem um assunto na casa, né? Às vezes, de tipo, é só isso que a gente vai falar, é só isso que a gente vai comer, é só isso que a gente vai funcionar ali dentro. Mas, passado isso, hoje em dia é parte da nossa vida, né? Então, 7 anos já é tempo pra caramba que realmente o assunto da minha vida é esse. Então, já tá na rotina, digamos. Bacana. O papo tá sendo muito legal, mas infelizmente já vai ter que acabar. Aí a gente queria fazer uma pergunta final, que a gente vai fazer para todos os convidados que vierem aqui. Algo que o Cesupa te deu, ou algum aprendizado, ou pode ter sido até de algum aluno que foi teu colega, ou algum professor, ou algum órgão coligado ao Cesupa, alguma viagem, qualquer coisa que o Cesupa tenha te dado que tenha mudado teu jeito de ver negócios e que tenha mudado tua vida por completo. Olha, dentro de várias coisas, né? Eu me lembro muito, enquanto eu era aluna aqui, teve um acidente aéreo. Se não me engano, um avião da TAM colidiu, caiu, teve uma tragédia enorme. E um professor, dentro da sala de aula, falou assim, olha, tipo, puxou esse assunto, tipo, o que vocês acham disso? Quem foi o maior impactado, né, com tudo isso? E mostrou pra gente ali que não era a TAM que tinha sido impactada, era todo o setor de aviação que tinha sido, né? Porque quando cai um avião, né, é um impacto para o setor inteiro. Não é só a TAM que vai se dar mal ali com isso, né? Então é um setor inteiro que fica ali visto, meu Deus, mas será que é seguro? Será? Olha como é isso e tudo mais. É perigoso voar e qualquer coisa. E isso me trouxe muito um sentido de realmente de comunidade, né? Coisas que a gente aprende também no NIEG, que eu aprendia nas outras, desde trabalhos aqui em grupo que a gente tinha de feiras acadêmicas e tudo mais, mas era muito isso, de trabalhar em comunidade, de entender que a gente é parte de um setor enorme aqui, né, da parte de restaurantes. Então, para mim, hoje em dia, o que eu mais quero é que todo mundo se dê bem, que todo mundo, que seja cada vez melhor sair para jantar, sair para se divertir em restaurantes. Eu quero que fazer eventos seja a melhor coisa do mundo, que todo mundo prefira fazer eventos do que viajar. Então, a menina que vai escolher, tu quer fazer festa de 15 anos ou viajar? Não, vamos fazer festa, não interessa se é comigo ou qualquer outro lugar, mas é o meu setor, é onde ali eu quero que se valorize, eu quero que seja bacana. Eu quero que seja divulgado que fazer festa é bom, que celebrar a vida, que comemorar é bacana. Então, não é ver como, poxa, mas estão fazendo mais eventos em outros lugares. Não, que bom, estão fazendo eventos, é isso que funciona. E eu quero que cada vez mais os eventos sejam mais bonitos, mais legais, que todo mundo comemore, seja bacana ir para uma festa, porque vai sobrar mais eventos para mim também. Vai ter meu espaço ali para eu fazer cada vez mais também.
Muito bacana. Muito legal. Esse foi o primeiro episódio do Amazon Mic. A gente teve o episódio 0, né, que foi a apresentação, mas esse é com a nossa primeira convidada. Vamos falar os arrobas. Qual é os arrobas que a gente te encontra? O Casamia? @Mariana Brito com 2 T's, @Restaurante Casumia e @mia.decor, que é a nossa parte de eventos. Diestrinha os arrobas dos seus irmãos, dos negócios, no caso. @Burger Spot Bra e @The Cook House. Muito bom. Recomendo todos, gente. Todos são maravilhosos. Principalmente o de eventos do Casamia. Perfeito. Faça seu aniversário, casamento, Corporativo. batizado. Festa de 365 dias, festa de meio médico, festa de qualquer coisa. O que vocês acharem melhor. É isso. Obrigado. Então é isso. Obrigado, gente. Mari, muito obrigado por Obrigado, vir. Mari. Muito obrigada. E é isso. Aguardem o próximo episódio. Sai logo, logo com outros empreendedores. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.